E aí, líderes, sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu compartilho minhas confissões, aprendizados e reflexões sobre liderança. Aqui você vai encontrar um papo descontraído e diferente sobre os desafios que enfrentamos nessa jornada, com histórias reais e dicas práticas. Hoje vamos falar sobre um assunto que é comum a todos nós: o medo. Onde estiver o teu medo, aí estará a tua tarefa, disse Carl Jung. Essa frase, atribuída a Carl Jung, tem um significado profundo e é aberta a diversas interpretações. Ela sugere que o medo pode nos indicar qual é a tarefa ou o desafio que devemos enfrentar. Ao dizer onde estiver o teu medo, Jung está nos convidando a reconhecer e enfrentar os nossos medos, em vez de evitá-los ou ignorá-los, entrar naquela rota de fuga, sabe? Ele nos lembra que o medo, ele não deve nos paralisar, mas sim nos guiar em direção ao que precisamos superar ou compreender. E na segunda parte da frase, onde ele diz, aí estará a tua tarefa, sugere que a superação do medo está ligada à realização de uma tarefa específica. Essa tarefa pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal, um desafio profissional ou mesmo um processo de autoconhecimento. Em suma, a frase de Jung, ela faz um convite para encarar os nossos medos como um convite para o autodesenvolvimento e a superação de obstáculos. E veja, nós líderes superamos obstáculos e vencemos desafios diariamente. Então é normal que a gente tenha medo, mas logo temos tarefas de encarar frente a frente cada desafio, cada obstáculo que nos gera medo. Ao enfrentar esses medos, encontramos a tarefa que precisa ser realizada para alcançarmos um maior equilíbrio e plenitude em nossa vida, logo também em nossa liderança. Sempre ficamos em dúvida como devemos nos desenvolver, como que a gente entende quais são as coisas, os aspectos que nós precisamos desenvolver. O medo, ele nos indica quais são as tarefas que devemos cumprir. Tarefas essas que vão nos ensinar e nos desenvolver como líderes, desenvolver a nossa maturidade como líderes. Por isso, encarar o medo não é só enfrentar com coragem, mas é analisar o que ele está dizendo para nós como um indicador de melhoria, como algo que nos indica um norte para o nosso próprio desenvolvimento. Eu vou confessar para vocês os meus medos como líder. Apesar de muitas vezes eu parecer segura, experiente, afinal eu falo sobre liderança, eu ensino sobre liderança. A verdade é que o medo faz parte da vida de qualquer líder e da minha também. Mesmo com experiência, eu também sinto medos. Tem momentos em que a insegurança me visita e o medo também. E não podemos dizer que isso é coisa de gente medrosa, que é proibido sentir medo. É simplesmente porque enfrentamos desafios constantes. E esses desafios não nos permitem sentar tranquilamente para tomar um cafezinho e dizer, tá tranquilo, tá suave. A liderança é muito tranquila. Às vezes eu só queria que alguém me desse as respostas e a validação para garantir que eu tô no caminho certo, respondendo meus dilemas, sabe? Segurando a minha mão para aliviar momentos de ansiedade e também de solidão. Eu sei, ficou meio dramático, mas liderar é de fato solitário e gera muitas dúvidas. Parece que tem aquela necessidade de uma validação, que alguém olhe para ti e diga, tu tá no caminho. É isso mesmo. Qual é o líder que não sente essa necessidade? Acima de tudo, a liderança, ela desafia diretamente nossos desafios pessoais, nossas dificuldades pessoais. E sabe por quê? Trabalhamos em uma panela de pressão. Sim, o líder, ele é pressionado porque ele está ali ensanduichado entre a prestação de contas que ele precisa dar e a sua equipe, que precisa de arrimo e de suporte. E o medo é algo que sempre vai nos acompanhar. Eu mesmo
Como eu disse, sinto medo com frequência. Isso aciona minha ansiedade e meus mecanismos de defesa. Mas eu decidi entender como lidar com esses medos e usá-los para me conhecer melhor. Eu já não aguentava mais ficar nesse estado de ansiedade. Sabe por quê? Eu descobri, através de experiências de outros líderes, de outras pessoas, que a ansiedade que eu estava sofrendo, eu não sabia como e o porquê daquela ansiedade, ela era causada pela minha dificuldade em lidar com alguns medos. Era como se eu tivesse sempre em estado de alerta, de sobrevivência, e chegava no final do dia, eu estava exausta, querendo me isolar, descansar e me reservar por me sentir esgotada. Sim, a ansiedade causa esse esgotamento. Eu consegui perceber que todo o meu cansaço era fruto dessa ansiedade. E essa ansiedade era devido aos medos que eu não estava sabendo lidar. Eu estava sempre naquele desespero, no estado de sobrevivência, de conseguir me proteger e às vezes até controlar determinadas coisas por conta de não saber gerenciar os meus medos. Porque afinal, quem nunca teve medo de estar no caminho certo? Eu sinto esse medo. Às vezes eu me pergunto, será que eu tô certa? Será que eu tô no caminho certo? Olha a nossa busca, né, pela perfeição, por não errar. Olha a fuga do erro. Olha a fuga de com medo de passar vergonha. Eu sinto isso. Medo de ser julgada como líder, mesmo sabendo racionalmente que não é bem assim. Mesmo sabendo toda a teoria, entendendo na prática e orientando mentorados, eu caio nessa cilada, porque existem medos enraizados em nós, que exigem um trabalho interno constante para superar. Lembra o que Jung disse? O convite que o medo nos faz, o indicador de que ali existe uma tarefa para que a gente aprenda. Além disso, eu tenho medo de ser injusta com a minha equipe, de não saber as respostas, de não conseguir vencer os desafios, de lidar com coisas novas, sabe? Coisas novas que me obrigam a desconstruir aquelas ideias antigas. Sabe aquela famosa frase? Eu sempre fiz assim, eu já sei como fazer, eu entendo como faz, eu tenho experiência nisso. Chega desafios que a gente não tem experiência e que não temos nem noção de como começar a agir. E isso traz medo. E ainda, né? Quem nunca teve aquele medo de se sentir insuficiente como líder? Eu acredito que não é só eu que sinta esse medo, que tem mais líderes que sentem isso. Porque nós temos sim um balaio de medos, na maioria das vezes, sem sentido, que são historinhas que a nossa mente conta, e isso nos ajuda a entrar num processo de autossabotagem. E sabe o que acontece? O medo não pode decidir como iremos atuar em nossa liderança. E quantas vezes o medo decidiu na minha? Como iremos engajar, inspirar e mobilizar pessoas à base dos nossos medos? Qual é a narrativa que vamos construir para a nossa equipe ter compromisso com o líder? É através do medo, da insegurança, baseado em controle para que coisas ruins não aconteçam? Aquela ojeriza a erros, aquela fuga dos erros, aquela paranoia que não pode errar, não pode dar nada errado, tem um monte de coisa que pode dar errado, um monte de problema que pode surgir se nós não estivermos atentos. É essa narrativa que funciona para uma equipe? Como nos conectar com a equipe se agirmos por sobrevivência, deixar os medos à frente da nossa direção? O resultado do medo será a perda do nosso poder de agir com espontaneidade. Quem aí já relacionou a importância de ser espontâneo na liderança? Talvez ainda ninguém, mas eu quero relacionar, porque a espontaneidade, eu gosto de dizer que é o tempero da liderança. Só que isso eu descobri há pouco tempo. Agir à base do medo nos coloca em modo de sobrevivência. Passamos a agir para prevenir. Poderia dizer até que de forma instintiva, sabe? Nos protegendo de tudo que o medo falsamente às vezes indica que pode acontecer. Ele constrói em nossa mente uma narrativa cheia de armadilhas, que nos conduzem a atitudes sabotadoras. Dessa forma, nossos talentos são apagados pelo medo, limitando o nosso potencial, o que faz com que a gente despreze os recursos pessoais, pois o foco é outro. Esse foco está limitado em fragmentos da realidade. Porque sim, o medo faz com que não conseguimos enxergar a realidade plena das coisas. Porque estamos no passado, olhando para as perdas, o que já deu de errado, negamos o presente, a realidade, e estamos ali olhando para o futuro, olhando as hipóteses, tudo o que pode dar de errado, todos os julgamentos e as críticas que nem existem ainda, mas a gente projeta, porque estamos ali, entre passado e futuro, entre o que aconteceu de errado
e o que pode acontecer de errado. E a espontaneidade, ela pode ser uma grande aliada na tua liderança. Quando agimos de forma espontânea, temos a chance de ser autênticos, criativos e adaptáveis. E esses são elementos fundamentais para conectar e mobilizar as pessoas. A espontaneidade, ela permite que nos expressemos sem filtros, mostrando quem realmente somos. Isso nos conecta com nossa equipe e fortalece os relacionamentos interpessoais. O medo, ele pode criar barreiras e rotas de fuga que comprometem a clareza, elemento fundamental na comunicação, o que pode gerar desmotivação pela falta dessa clareza, ou gerar desconfiança. Porque como que a gente vai gerar confiança se nos limitamos por conta de filtros baseados em medos? A gente começa a evitar certas palavras, evitar franqueza, evitar conversas honestas por puro medo. Além disso, a espontaneidade, ela estimula a nossa criatividade, nos permitindo explorar novas ideias e soluções. Também nos torna mais flexíveis diante as mudanças e nos ajuda também a lidar com o estresse de forma um pouco mais leve. O medo, ele vai bloquear qualquer alternativa, principalmente de ser flexível, porque vamos buscar caminhos já feitos, porque queremos a estabilidade, porque existe um medo ali avisando. Você precisa estar seguro. Ele nos limita a seguir sempre pelo mesmo caminho, o previsível, o que sempre foi feito assim, a forma que talvez demora mais tempo para ser feita, mas é segura, mas limitada, não explorando os nossos talentos. A espontaneidade, ela é um grande elemento para que a gente consiga explorar em plenitude todos os recursos pessoais que temos. Só que o medo vem e diz: não, é perigoso. Não use esses talentos. Faça por um caminho que já foi feito, um caminho já conhecido. E é assim que o líder começa a se limitar. É assim que o líder começa a ir para um caminho muito previsível, mas também que ali não há crescimento. E não podemos esquecer das oportunidades e experiências enriquecedoras que a espontaneidade nos proporciona. Ao agirmos de forma espontânea, abrimos portas para novos caminhos e aprendizados valiosos. Muitas vezes, o medo faz com que a gente encare o desconhecido como algo que pode trazer só coisas negativas, só situações que talvez a gente não possa lidar. Mas quem disse? Por que fugir tanto desse desconhecido? Por que não olhar para situações novas com mais curiosidade? Por que não olhar para o desconhecido com mais curiosidade? Claro, é importante lembrar que a espontaneidade, ela precisa ser equilibrada, com responsabilidade e respeito pelas pessoas. Espontaneidade com empatia e com responsabilidade. Devemos considerar as consequências de todas as nossas ações e as necessidades que nos rodeiam. E aqui está o segredo. Precisamos encarar o medo como um sinal de alerta, como o Jung aconselha. As sensações de medo, elas sobrecarregam as nossas energias. E para isso, o caminho para gerenciar esse medo deve ser nos voltarmos para nós mesmos, nos ouvir, nos acolher, para entender o que esse medo está nos dizendo, nos indicando. Encare seus medos como tarefas. Não ignore os sinais da sua própria consciência. E aí eu te pergunto, o quanto nós temos escuta da nossa consciência? O quanto somos íntimos da nossa própria consciência? Será que nós nos ouvimos? Será que a rotina tão agitada de acordar e trabalhar, depois de trabalhar e talvez ir numa academia, voltar para casa, jantar e dormir? Será que dentro da nossa rotina existe espaço para cuidarmos de vozes que muitas vezes não são ouvidas dentro de nós? Às vezes, quando deixamos o medo tomar o leme, criamos tabus internos, permeados pelo medo, pelo temor que paralisa e bagunça as nossas emoções. Nosso centro não é nossa mente, nem nossos sentimentos ou emoções, mas é, em verdade, a nossa alma, a essência por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós. Nosso mundo íntimo, que muitas vezes é desconhecido por nós. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. Quanto maior esse nível de consciência, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor, mais teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão
dos fatos e também das pessoas, logo da nossa equipe também. Portanto, ao sentir medo, olhe para você. Pense na melhor ação para gerenciar esse medo. E cada um vai ter a sua forma individual. Fale sobre ele com outras pessoas, pense em alternativas, procure descrever esses sentimentos que rodeiam esse medo. Destrinchar, sabe? Para dar espaço e clareza. Eu gosto muito de escrever, para depois reler e meditar sobre isso. E muitas vezes, com a cabeça mais fria, eu penso, meu Deus, como que isso passou pela minha cabeça? Busque apoio, busque conversas com pessoas que você confia. Pense sobre a oportunidade de aprendizado que esse medo traz, para que ele seja ouvido e gerenciado, e não seja mais o capitão da sua liderança. É um movimento de aprender a focalizar e a desfocalizar as nossas crises, traumas, medos, perdas, dificuldades, bem como os acontecimentos desafiadores do cotidiano. Aprender a dar a devida importância para as coisas, a devida energia e o devido espaço para o que realmente importa. Para que o medo ele não seja uma limitação, um freio. Que a análise dos nossos temores seja algo proveitoso para o nosso bem, para o nosso crescimento, como uma bússola para o nosso desenvolvimento. Porque quando aprendemos a acessar nossa consciência, ela nos indica o caminho. Aprendi que nós nos limitamos e bloqueamos o nosso potencial por conta da projeção dos nossos medos não gerenciados. Poderíamos descobrir tantos talentos em nós mesmos se aprendêssemos a nos livrar de crenças que nos prendem e nos limitam. Ficamos com o nosso foco no futuro e no mundo das hipóteses, como eu disse, das prováveis situações difíceis, dos prováveis desastres que o medo faz a gente pensar, o que nos distanciam do estado de presença da realidade em que estamos. E obrigada por me ouvir até aqui. Esse podcast é um espaço para todos os líderes de plantão, sejam os experientes que já têm bagagem de sobra ou os iniciantes que estão dando os primeiros passos. Aqui não importa o tamanho da tua equipe, a área em que você atua ou seu estilo de liderança. O que importa é a nossa vontade de crescer, aprender, compartilhar. Te vejo no próximo episódio. Um beijo.